Olá, meu nome é Fábio Travaim, juiz do trabalho da 12ª Região. Estou aqui hoje para expor um pouco a respeito da dispensa coletiva para o projeto Reforma Trabalhista em Minutos do TRT da 12ª Região. O que é a dispensa coletiva? A caracterização da dispensa coletiva está assentada no fato de várias dispensas decorrerem de uma origem comum, única, geralmente de redução de pessoal. Situação oposta à denominada dispensa plurima, quando estão assentadas em motivos individuais e diversificados, geralmente por rotatividade de pessoal. A Convenção 158 da OIT, ratificada e infelizmente denunciada pelo Brasil, caracteriza a dispensa coletiva por decorrer de motivos econômicos e estruturais, prevendo ainda a possibilidade de a legislação nacional a definir com base em uma quantidade mínima ou percentual mínimo de trabalhadores. Por sua vez, a jurisprudência do TST sinaliza a análise da dispensa coletiva com base na existência de impacto social na região. Pois bem, a discussão sobre dispensa coletiva tomou relevância, sobretudo no âmbito nacional, em 2009, com a decisão do leading case da Embraer pela Seção de Dissídios Coletivos do TST. Na oportunidade, em virtude da ausência de lei específica sobre dispensa coletiva, os ministros se basearam na exigência constitucional de participação dos sindicatos dos empregados nos dissídios coletivos e também em normas internacionais para afirmar a seguinte tese: a negociação coletiva é imprescindível para as dispensas coletivas. Ponto. A decisão ainda destaca a importância da negociação coletiva para a redução do impacto social das dispensas coletivas, seja por meio de reestruturações, por exemplo, instituindo férias coletivas, uma redução de jornada, uma redução salarial, layoff, seja ainda pela organização das dispensas, por exemplo, com PDVs, com preferência de empregados aposentados, com menos dependentes, de menor idade, ou, por exemplo, ainda assumindo a responsabilidade de conseguir indicar novos empregos para seus empregados ou até mesmo de recontratá-los em eventuais vagas futuras. Ok. E quais são os efeitos, então, da dispensa coletiva sem a negociação coletiva? No ponto, é muito importante atentar que a decisão do leading case da Embraer não estabeleceu a nulidade da dispensa coletiva sem a negociação sindical. Apenas firmou a tese de que a negociação coletiva é imprescindível para a dispensa coletiva, indicando na fundamentação ainda que, se não houvesse acordo para a dispensa coletiva, os seus efeitos seriam decididos em sede de dissídio coletivo, havendo, por outro lado, decisão unânime negando a nulidade da dispensa e a reintegração dos empregados, fundamentando que a própria Constituição Federal prevê no máximo indenização compensatória. Sucessivamente, porém, sobrevieram decisões de primeiro e segundo grau reconhecendo a nulidade de dispensas coletivas e a reintegração dos empregados. Efeitos que, a princípio, extrapolam os limites do leading case da Embraer e a própria jurisprudência do TST. Entendi. Mas o que mudou com a reforma trabalhista? A reforma trabalhista definiu a equiparação das dispensas individual, plurima e coletiva, estabelecendo expressamente a desnecessidade de autorização prévia
ou negociação coletiva para a efetivação das dispensas. Ou seja, que a efetivação da dispensa em si não exigiria um procedimento prévio. Nesse contexto, parte da doutrina logo questionou a inconstitucionalidade e a inconvencionalidade da reforma trabalhista por violação às normas constitucionais e internacionais já enunciadas no próprio leading case da Embraer. A controvérsia já teve repercussão geral reconhecida e pende de julgamento pelo STF, que deverá solucionar de vez essa questão. De qualquer sorte, por outro lado, em 2018, o plenário do TST já superou aquela jurisprudência da SDC, afastando a premissa de que as dispensas coletivas seriam matéria do direito coletivo do trabalho e decidiu pelo não cabimento de dissídios coletivos para regular os efeitos de dispensas coletivas. Particularmente, a nossa leitura é de que a reforma trabalhista não destoa da tese principal do leading case da Embraer, na medida em que ambos negam a necessidade de autorização sindical prévia para a efetivação das dispensas, ou seja, não reconhecem a negociação coletiva como uma condição de validade das dispensas, nem a nulidade da dispensa e tampouco a reintegração dos empregados. A premissa de necessidade de negociação coletiva, no nosso ponto de vista, permanece intacta, mas não como um requisito de validade das dispensas individualmente consideradas, e sim como um padrão de conduta socialmente responsável, como um parâmetro de boa-fé objetiva, um direito coletivo de natureza difusa de toda a comunidade. Até porque a dispensa coletiva é reconhecida como diferenciada justamente por atingir a toda a comunidade, e não apenas os trabalhadores dispensados individualmente considerados. Assim, a dispensa coletiva sem a negociação coletiva acaba por implicar um estado de exercício abusivo de direito e, dependendo da situação, da sua extensão, poderia até mesmo se cogitar um dano moral coletivo de toda a comunidade da região, mas não a nulidade das dispensas individualmente consideradas. Aliás, é interessante atentar no dia a dia que o leading case da Embraer efetivamente estabeleceu um padrão de conduta social, havendo notícias reiteradas de empresas que procuram os sindicatos dos empregados para realizarem reestruturações e dispensas coletivas. Isso mesmo após a reforma trabalhista. Especificamente, já atuamos em processos em que sindicatos e empresas acordaram o término de serviços pendentes e a forma de pagamento de verbas rescisórias. Outro em que a tomadora de serviços assumiu de imediato o pagamento dos terceirizados de empresa que sumiu. Outro em que reconheceram um quadro com o valor de todas as dívidas trabalhistas e propuseram a alienação judicial dos bens da empresa para o seu pagamento, a espécie de um concurso de credores. Tudo isso mediante negociação e acordo entre as partes. Ainda em um outro caso, por outro lado, a dispensa coletiva sem pagamento e sem negociação com os sindicatos embasou o arresto cautelar dos bens da empresa e dos sócios, com imediata desconsideração da personalidade jurídica. São inúmeros, portanto, os benefícios que a negociação coletiva pode gerar, seja antes, seja depois da efetivação em si das dispensas. E certamente é o melhor caminho para o empregador diligente e de boa fé. Enfim, procuramos expor um pouco sobre as dispensas coletivas. Esperamos que tenham gostado.
Se gostaram, registrem o seu like, de modo a incentivar novas iniciativas como essa da Escola Judicial do TRT da 12ª Região. Muito obrigado.